Parece estar por fazer: violência, fome, miséria, pobreza. O Espiritismo não apenas explica as desigualdades sociais, como também oferece divulgadores do Espiritismo. Gessler, então vamos começar pelo básico. Como é que o Espiritismo explica essas desigualdades, tantas diferenças sociais? O Espiritismo, como um dos seus princípios básicos, ele tem a evolução. Então os espíritos são criados simples, ignorantes, e começa todo um processo evolutivo no planeta Terra. A miséria é filha do egoísmo e não por um processo de evolução. Poderíamos sim evoluir dentro desses princípios espíritas, na ótica espírita, sem... Gessler, para que fique bem claro, para que as pessoas não confundam, não significa dizer em momento algum que uma pessoa que é milionária é mais evoluída do que uma pessoa que passa fome. De jeito nenhum. Não São tem oportunidades. nada a ver. Exatamente. São oportunidades em uma encarnação, são tarefas que cada um tem em uma encarnação para desempenhar bem a sua tarefa enquanto esteja naquela condição. Bom, e que caminhos nós temos para tentar corrigir essas desigualdades sociais? Há caminhos do ponto de vista de plano espiritual, dentro do Espiritismo? Há esse apontar de caminho? Sem dúvidas. E o primeiro passo, eu diria que é a coragem no primeiro passo, no que se refere a aplicar. Aqui tem Jesus e 90% da população como referência, que tem terras férteis, rios e mares, permite-se ter quase 30 milhões de miseráveis. Agora, quando você diz que essas pessoas que dizem que têm Jesus no coração, Jesus como, enfim, caminho de vida, quando você diz que essas pessoas não estão sendo coerentes, do ponto de vista do Espiritismo, o que seria ser coerente? O que é que a doutrina espírita, ou o catolicismo, ou o protestantismo se baseia? Em Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem tivesse dúvida, ele ainda reprisou: amar-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. Bom, estamos falando aqui do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista governamental, como é que isso deveria se dar? As esferas públicas, como também fiscalizar aquilo que está acontecendo. Infelizmente, com estatísticas brasileiras, com 2 anos após uma eleição, menos de 30% é prático. Tem que se tornar algo em ação proativa no que se refere à melhoria da sociedade. O homem público tem a obrigação do bem-estar social. O homem público tem que ver aquilo como... Gessler, na questão, ainda falando da pobreza, há outros aspectos nessa desigualdade, mas ainda falando de pobreza, de fome, de miséria, uma solução utópica, por exemplo, se pegasse hoje toda a riqueza do mundo e dividisse, vamos tentar equiparar. É uma questão material, pura e simplesmente. Não é matéria pura e simplesmente. Temos que investir em 2 aspectos. O aspecto educacional e o aspecto de uma melhor formação. Como é que se faz para tentar resolver? Há áreas que são extremamente violentas, outras, enfim, que é um pouco mais tranquilo, se vive com alguma tranquilidade, enfim. Também passa por essa questão evolutiva? Também. A violência, ela tem várias origens, né? Uma, consequentemente, do perfil de consciência num processo evolutivo. Quem foi A? Quem foi B? Quem foi C? Como é que ele se comportou? Gessler, nós vamos voltar a falar sobre violência, mas depois de uma rápida pausa, um intervalo, e nós já voltamos. Espiritismo e desafios sociais. Quem está aqui conosco é Gessler Carlos West, da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo. Gessler, a impressão, lendo os noticiários, enfim, vendo a televisão, é que a violência está aumentando. E há uma sensação de medo, enfim, quase uma certa paranoia. Nas arenas. Hoje, por mais violência que nós venhamos assistir na televisão ou na mídia, não dá para admitir que o Maracanã fique com... Quando a gente fala de drogas, me parece que há também uma evolução no que diz respeito à produção de novos tipos de drogas a cada momento. É em comprimido, é injetável, é de todo tipo. E como é que se lida com essa questão? Qual é a visão espírita desse momento no que diz respeito às drogas? O estudo do evangelho no lar, ou mesmo de outra religião, mas que cultive isso no seio da família. A família bem sustentada e bem equilibrada é o maior contraponto ao crescimento da droga. E me parece que há sempre uma ligação muito estreita entre vários aspectos de desigualdade. Droga, violência, miséria, fome. Há um desses caminhos que não leva a nada, que depois vai levar a um arrependimento, a um remorso. Esses são efeitos de uma chaga maior.
o Espírito Emmanuel já nossos filhos. Gessler, será que começamos agora, muito recentemente, a nos aperceber e a nos arrependermos de problemas que provocamos à natureza, da depredação ambiental? E há uma visão espírita específica sobre esse problema? Sem dúvida. A chamada Mãe Terra está chorando, está sangrando, como dizem os ecologistas. E a visão espírita é que a Terra existe para nos dar as condições de vida nessa nossa transição evolutiva. E devemos tratá-la bem, com respeito. Devemos utilizar aquilo que é o necessário e não o supérfluo, e não o excesso. E muitas vezes nós estamos tratando a Terra com excesso, mostrando a nossa ganância nesse sentido. É agredindo rios para construções e ganhar dinheiro com isso, é você poluindo todos os cantos. Tudo isto é um reflexo da nossa ganância para ter mais coisas materiais. Por que esse é um desafio? Não é muito claro o que é essencial, o que é necessário, o que é básico para a nossa boa sobrevivência? Deveria ser. Mas Gostaria de terminar então pedindo que você deixasse para uma reflexão do telespectador em casa, uma mensagem ou uma frase a respeito desse assunto que nós tratamos. Eu sou muito otimista com os pés no chão, porque com a leitura espírita da vida, eu acredito no bem, acredito na mudança, frase famosa da sociedade brasileira. E podemos aplicar essa frase aqui e agora, melhorar tudo nesse sentido. As condições do homem, as condições sociais. Gessler, muito obrigada pela essa entrevista. Obrigado. Quem é esta mulher de ar distinto?